Boa noite. Você já deu uma boa noite para quem está próximo de você? Já deu um sorriso amarelo, banguelo. Dá até para baixar um pouquinho a máscara e mostrar seu sorriso assim de longe, né? Quanto tempo você não escovou esse dente para poder dar esse sorriso? Graças a Deus. Bom, já colocaram na cara, mas nós vamos entrar numa série que para mim é um assunto, sempre quando eu ouço uma mensagem sobre isso, ou quando eu prego sobre isso, ou quando eu vejo qualquer coisa sobre isso, é o assunto mais difícil para se ouvir ou para pregar. Não há ninguém, nenhum homem sério de Deus que eu conheço, que quando fala sobre evangelismo, não se sinta incomodado ou que ache que deveria fazer mais coisas. E hoje nós começaremos essa série de 4 semanas sobre evangelismo. A minha decisão de focar nossa atenção evangelismo, nós jovens, no evangelismo essas 4 semanas, primeiro, se você procurar nas igrejas, poucas igrejas fazem uma série a respeito de evangelismo. Segundo, eu tenho um desejo crescente, tenho um desejo profundo em meu coração em ver Deus usando de maneira diferente essa igreja. Eu e minha esposa estávamos conversando esses dias com alguns casais, e que eram casais ali na nossa época de juventude, e nós percebemos o quanto o coração das pessoas tem se tornado insensível ou perdeu aquela paixão de evangelizar e de que Deus use a sua vida para cumprir algo maior nessa terra. E também eu quero preparar não apenas a nossa igreja, mas se Deus quiser utilizar essa série de evangelismo para preparar também a igreja brasileira, que assim Deus o faça. Essa vai ser, daqui a uns 3 meses, nós lançaremos um podcast da NIBNC. E o podcast da NIBNC vai ser um pouco diferente. Como por exemplo, se nós fôssemos fazer um podcast de entrevistas, seriam as mesmas pessoas ali repetidas que acontecem na Nova Igreja Batista do Quarto, ou Nova Igreja Batista da Tabernáculo, mas nós vamos querer focar o nosso podcast para séries de mensagens, e elas vão ser editadas, tudo aquilo que eu falo para a nossa igreja, vai ficar para a nossa igreja, serão editadas as partes principais dos ensinamentos, das mensagens, e no início do podcast sempre vai ter um apresentador ali do Nova Web, que vai fazer uma apresentação dizendo o que aquela série de mensagens fala, o que a mensagem vai focar, e eu acho que é um tipo de podcast muito conhecido em outros países, mas o nosso nós não temos tantos podcasts assim, a não ser ali o do Jesuscope, e eu acho que dessa forma é uma forma viável para nós fazermos. E assim, praticamente todo cristão que é sincero se entristece com a sua fraqueza nessa área. Se eu perguntasse para você, eu dissesse quem você evangelizou essa semana, dissesse para você falar para a pessoa do lado, alguns de vocês iriam tentar maquiar dizendo, olha, eu falei de Deus, eu falei Deus te ama, para as pessoas. Eu coloquei um versículo lá no grupo da família, ou eu fui com a camisa do Palavra Fest para o trabalho, já estou evangelizando, tem um J e um C bem aqui na frente, estou levando Jesus Cristo a todos os lugares. Mas de fato, quem parou para falar a respeito do pecado do ser humano, do presente que há em Jesus, do céu que nos é prometido, do inferno que é a nossa ameaça? Bom, poucos de nós fizemos isso essa semana. E quantas oportunidades nós não deixamos passar? Quantas pessoas que precisam de um conselho e você pode acabar falando, segue o teu coração, entrega para Deus, Deus está contigo. O nosso evangelismo no Brasil ficou tão fraco que por um tempo evangelizar era levar uma série de placas para o sinal escrito Jesus te ama. E ali o homem que acabou de trair a sua esposa, o homem que acabou de mandar fazer um gato na sua casa, e ali pela graça comum ele está na sua mente, dirigindo o carro pensando, cara, que besteira eu fiz.
eu traí a minha esposa, eu roubei a minha empresa, eu fiz um gato lá de energia, eu colei numa prova, e talvez por um milagre ele esteja pensando nisso, será que Deus gosta? Aí vem uma placa no sinal, Jesus te ama. O homem fala, uau, ainda bem, o nosso Deus é um Deus que não julga, é um Deus que está tudo bem, ele é apenas um Papai Noel. Também nós não gostamos de ouvir sobre evangelismo, eu também não gosto de ouvir sobre evangelismo, porque muitas vezes eu sinto culpa pela minha timidez, ou você pode se sentir culpa pela sua timidez, pode se sentir culpado por oportunidades perdidas de falar o evangelho. Nós podemos nos sentir falsos, porque pode nos faltar compaixão ali para as pessoas que nós conhecemos na nossa sala de aula, ou no nosso trabalho. Ou temos algum medo de ter algum desafio evangelístico, que o pastor vai dizer para todo mundo evangelizar 5 pessoas durante essa semana e, cara, eu não gosto de fazer nada forçado. Por uma série de razões, o evangelismo, ele dá medo. Mas eu quero dizer para você que uma das coisas mais libertadoras é você colocar na mesa e admitir que tem uma dificuldade nessa área, que deveria melhorar, deveria aprender, e você vai perceber que isso é comum a todos os cristãos. Hoje, o título da nossa mensagem é a primeira mensagem sobre essa série de evangelismo. O título é Pés Calçados. Pés calçados. Pés calçados. Bom, como soletra calçados? Diga para a pessoa do seu lado agora se você sabe ou não. Pode passar. Pés calçados. Eu queria pedir, por favor, quem acertou aí, levanta só o pezinho, o pé, para não dar vergonha para quem não levantar. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios, no capítulo 6. Vamos ler do versículo 10 ao versículo 20. Após lermos essa passagem, faremos uma oração e vamos estudar a respeito da palavra de Deus. Quem conseguiu abrir, diz eu. Obrigado. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. E esse é o versículo que nós vamos focar hoje. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, nessa noite aqui de Novas Jovens, eu gostaria de pedir ao Senhor que nos dê esclarecimento, Senhor, e que essa série de mensagens possa acender uma chama no nosso coração, que venhamos amar a Cristo de tal forma, que venhamos, Senhor, estar tão felizes em Ti, que seja natural sair da nossa boca o evangelismo. Pai, eu venho aqui, Senhor, não como um mestre, mas também como um discípulo, como alguém, Senhor, que precisa ser ensinado por Ti.
a fim de melhorar, Senhor, o meu evangelismo, a minha prontidão, Senhor, para falar do evangelho da paz. Fica conosco, Pai, nos dá entendimento. Em nome de Jesus, amém. Existia um pregador chamado James Ussher. Esse pregador, ele viveu ali aproximadamente nos anos 1600, logo no início dos anos 1600. E esse pregador, ele era conhecido por sempre levar o evangelho. Ele ia de casa em casa, ele ia com as viúvas, ele ia com os órfãos, ele ia com os adultos, ele ia com os jovens, e ele pregava sempre. As pessoas diziam que a vida dele era uma vida diligente para o Senhor. Ele era alguém que de fato remia o seu tempo e sempre pregava. Era essa a sua maior missão, levar o evangelho. Ele teve uma doença. No mesmo dia que ele adoeceu com a doença que iria matá-lo, no dia que ele descobriu que estava com essa doença, ele foi a uma mulher mesmo doente, e falou para ela a respeito da salvação e a respeito do céu. Quando Ussher, ele chegou ao seu leito de morte, as suas últimas palavras, ali em 21 de março de 1656, foram essas. Pode passar aí, por favor? Ele começou a pedir perdão pelos seus pecados, mas ele finalizou dizendo: mas Senhor, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Mas Senhor, em especial, perdoe-me meus pecados de omissão. Aqui está um homem que pregou muito mais do que eu, que teve a sua vida muito mais disponível para o Senhor do que todos um de nós. Ainda assim, esse homem, no final da sua vida, ele não sorriu apenas diante do futuro, não, ele se arrependeu pelas oportunidades que ele tinha perdido. C.S. Lewis vai falar que as melhores pessoas que pisaram nesta terra foram aqueles que se consideravam os piores. Se você escuta uma mensagem sobre evangelismo e a sua cabeça e o seu coração não se sente culpado por falar mais e por pregar mais e por ser um discípulo de Cristo aonde você for, provavelmente ou você calou o Espírito Santo, ou você não tem o Espírito Santo e está caminhando ao inferno. Porque se você entende o que é o inferno, entende o que é o pecado, entende quem é Deus, é impossível que ao ouvir a mensagem de Cristo, você não fale a outras pessoas. Mas sim, meus irmãos e irmãs, nós falhamos em falar, nós falhamos em abrir a nossa boca. Mas essa falha, como nós vemos um homem como esse, alguém que seria um exemplo de fé, falar isso, não deveríamos pensar: tudo bem, se até ele falou isso, se todo mundo é assim, então eu estou certo. Não, nós deveríamos pensar, se uma pessoa como essa, que mesmo com a doença que o levou à morte, abrir a boca para falar de Cristo, eu estou muito atrás. Eu não tenho vivido uma vida digna de um cristão, digna de alguém que está indo para o céu. Gente, eu quero deixar claro para você, não é porque há muitos evangélicos, não é porque a Casa Worship, a Coral Kemuel, não é porque eles estão cantando lá que eles são salvos. Muito pelo contrário, eu acredito que muitos deles, pelos frutos da sua vida, não são salvos, mas pelo contrário, são condenados por Deus. Da mesma forma, nós devemos entender, olhar ao mundo, olhar como a igreja se porta e não nos comparar com outras igrejas, dizendo: eu conheço mais da Bíblia, sou de uma igreja reformada, sou de uma igreja tal, uma igreja daquela outra forma. Mas pelo contrário, pensar diante de Cristo, quem eu sou. Nós somos chamados a não imitar o pastor Mateus, nós somos chamados a imitar a Cristo. E quando eu comparo a minha vida com a prontidão de Cristo, que tipo de cristão você é? Que tipo de pessoa que vive pela eternidade é você? Você é alguém que tem vivido a sua vida
apenas para conseguir o seu trabalho, apenas para vir à igreja cumprir os seus afazeres, apenas saindo daqui você vai jogar no seu celular, vai assistir a sua série, vai tomar ali uma sopa, sei lá, um ancanjo que tem lá na sua casa, uma salsicha frita, e você está com a sua cabeça apenas pensando, que horas eu vou sair daqui? Não, uma série de mensagens como essa sobre evangelismo deve nos colocar em nosso peito e colocar em nossos ombros uma responsabilidade, uma bandeira em levarmos a palavra de Cristo adiante. Chegará um dia que Deus nos cobrará não apenas por aquilo que fizemos, mas por aquilo que nós deixamos de fazer. Quando eu leio histórias como essa e quando eu olho para o meu próprio coração, eu percebo que eu estou sobrecarregado de fraqueza, negligência e fracasso nessa área de evangelismo. E quando você tenta evangelizar, se você é um daqueles que tenta evangelizar, há pouco sucesso nessa nossa empreitada. O que eu quero vir aqui com vocês, eu quero falar, eu não vim trazer uma vara, não é uma vara de correção para a nossa igreja, não, muito pelo contrário, é um sonho. Eu sonho em termos uma igreja diferente. Eu sonho quando você conhecer alguém aqui que vem visitar a nossa igreja, independente se você tem 15 anos, ou 20, ou 25, ou 30, é que você tenha a disposição em falar do Evangelho. O meu sonho é que quando falarem da NIB-NC ou da NIB Norte daqui a algum tempo, que quando falarem da nossa igreja, falem de pessoas, desde o pastor até o mais jovem, pessoas que evangelizam. Eu não vim aqui com vocês com um cinturão ou uma vara, ou um cajado de disciplina. Eu vim trazer para vocês um sonho. Então, da mesma forma, nós não devemos viver a nossa vida apenas pensando no aqui e agora. Eu venho semelhante a vocês com um profundo desejo de querer evangelizar mais, de aproveitar as oportunidades que eu tenho para glorificar o nome de Cristo. Esse tipo de mensagem não é fácil para mim pregar, porque não é um tipo de mensagem que eu sou, como eu posso dizer, avançado neste assunto, não. Eu venho com um desejo e com um sonho para a minha vida e para a sua vida, de ser alguém que a sua boca e os seus pés estão sempre calçados com a prontidão do Evangelho. Eu quero que tudo que possa impedir a minha vida de falar de Cristo seja removido. Talvez o orgulho, talvez o medo, a timidez, talvez até boas coisas, como uma boa condição financeira. Se Deus quiser eliminar estas coisas da minha vida, que faça para que eu esteja disposto a usar a minha vida para glorificar a Deus. Vamos falar sobre o tempo. Hoje, se você está aqui presencialmente, nós estamos no mesmo tempo. Mas quem for ouvir essa mensagem vai estar num tempo no futuro. Eu não sei se nesse tempo no futuro, a guerra entre Rússia e Ucrânia já terminou. Eu não sei se veio a nova tecnologia, eu não sei quanto é que é o preço da gasolina. Mas, nesse futuro, alguém está ouvindo esta mensagem e pode ser um momento onde deve iniciar as suas orações e pedir a Deus para estar disposto. Eu quero que Deus use a minha vida não apenas para subir aqui no palco, trazer uma mensagem preparada e orada durante a semana. Eu quero no meu trabalho, eu quero aonde for, eu quero que Deus maximize a minha vida para a glória de Cristo. Esse é o meu desejo, tanto para mim, quanto é o meu desejo para essa igreja. Meu desejo, mais uma vez, é que Deus nos liberte de tudo aquilo que nos paralisa. E que nós amemos as pessoas e amemos a Deus. Eu me lembro que logo quando eu me converti,
eu olhava para as pessoas ali enquanto eu dirigia um carro, eu olhava para as pessoas e eu chorava, porque eu imaginava todas aquelas pessoas indo ao inferno. Mas meu coração, depois de um tempo, ele se tornou cauterizado pelos nãos, pelos evangelismos que não deram certo, pelas pessoas que se converteram e se desviaram. Mas eu quero que Deus me transforme. Eu queria que Deus também transformasse essa igreja. Eu queria que o nosso relacionamento com Cristo fosse tão real, que o nosso momento de comunhão com Deus fosse tão marcante, que a nossa alegria em Jesus fosse tão tangível, que nós mal poderíamos esperar para falar alegremente do amor de Deus a outras pessoas. Eu acho, gente, como nós estamos no ano da fé, muitos de nós temos uma vida, um zero à esquerda no reino de Deus, porque nos falta fé e santidade. Não há poder na nossa vida, não há poder nas nossas palavras, porque nós não temos santidade de uma vida santa com Deus, livre da imoralidade, livre do orgulho, livre da mentira. E também nos falta a fé, que é desenvolvida no secreto com o Senhor, em oração, em meditação. Então, para resumir, eu não venho com a vara, mas eu venho com um sonho. Um sonho feliz, sonhando em como seria uma igreja onde a maioria dos seus jovens evangelizasse, não apenas trouxesse para uma noite evangelística, mas evangelizasse aonde fosse, com quem conversasse. Uma igreja e uns jovens saudáveis, felizes, livres, autênticos, amorosos, poderosos, uma igreja evangelística, uma igreja salvadora de almas. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu estou dando toda essa introdução para deixar claro para você qual é a minha posição ao estudar esse assunto. Então, mais uma vez, a minha posição é que Deus transforme a minha vida e que Deus transforme a sua vida também. Se você já é um membro aqui do Novas Jovens, um membro dessa igreja há algum tempo, eu queria pedir de você uma ajuda. E essa ajuda é que nós entrássemos em um propósito de oração nessas 4 semanas. Eu não vou pedir de você 30 minutos por dia ou 10 minutos. O que eu gostaria é que se você pudesse separar 2 minutos, 2 minutos da sua vida, no mínimo, todos os dias. 2 minutos você passa vendo um status no WhatsApp, 4 status, um status tem 30 segundos, 4 status já foram 2 minutos. Se todos os dias da sua vida você orasse, todos os dias nessas 4 semanas, a partir de hoje, você orasse de joelhos 2 minutos, para que Deus aumentasse a tua capacidade de evangelismo, para que Deus tornasse você, amando mais a Jesus, mais corajoso, mais preparado. Se você orasse 2 minutos por dia, em 4 semanas você teria orado 1 hora por isso. Se 80 jovens orassem por isso, teríamos 80 horas dedicadas a oração uns pelos outros, para que pudéssemos evangelizar mais e melhor. Eu não vou passar para você nenhum desafio nessas 4 semanas para você evangelizar. O que eu quero passar para você, ore para que Deus transforme o teu coração. Ore para que Deus te use. Eu sempre acredito que quando Deus nos usa como canal de evangelismo para alguém, é impossível que nós não sejamos abençoados. Ore para que você consiga falar com as pessoas que sentam do lado de você. Quem senta no teu lado direito na escola, já ouviu da sua boca falar de Jesus? Ou no seu trabalho, ou do lado esquerdo, ou naquela faculdade que você faz online, ou da sua família. Será que precisa conhecer um outro jovem, sabe? Um grande medo que eu tinha era vir outra pessoa da igreja e evangelizasse um amigo meu e depois perguntasse, eu sendo amigo daquele cara há 2 anos, nunca evangelizei. Chegou um outro cara mais doido por Jesus, em 2 semanas evangeliza, o cara ainda se converte. Eu tenho um sonho por mim. Eu tenho um sonho que quando as pessoas me olhem, que elas vejam Jesus.
Eu não sou assim ainda. E eu tenho um sonho por vocês. Quando as pessoas olharem para vocês, vejam Jesus. Na sua forma de falar, na sua forma de agir, com aquilo que a sua boca sempre está disposto a falar. Então o nosso desafio é orar 2 minutos, todos os dias, durante 4 semanas. Será que você consegue? 2 minutos, todos os dias, de joelhos, durante 4 semanas. Será que você consegue? Eu acredito que depois dessa série de mensagens, eu tenho fé, Deus vai me levar e vai levar algum de vocês a um novo patamar espiritual. A um novo patamar de alguém que está sempre disposto a falar de Deus. Se todos os dias você orar pelo menos 2 minutos por você, pelo seu pastor, pelo seu GA, pelos novos jovens, para evangelizar, eu tenho certeza que nós iremos para um novo local com o Senhor. Para começar essa série, eu vou ler Efésios 6,15 mais uma vez. Pode projetar, eu queria que você lesse comigo. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. E tendo os... Não, vocês estão lendo muito baixo, gente. Com essa vontade, você não pega nenhum ônibus. Não pega nem o... Não sabe nem pegar o ônibus. Você vai para onde na sua vida? Evangelizar você não vai com essa energia. Vamos lá? Ler juntos? 1, 2, 3 e já. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. O que é... Tá bom até aí. O que é o Evangelho da paz? Bom, para ser bem rápido, o Evangelho da paz é porque nenhum de nós, o mundo, não está em paz com Deus. Você percebe pelo como o mundo anda. Desonestidade, guerras, violência, fome. O mundo não está em paz com Deus. Jesus veio a esta terra, morreu na cruz, foi à cruz em nosso lugar para desenvolver a paz entre Deus e os homens e entre uns homens com os outros. Então o Evangelho da Paz é isso, é a história onde Deus solucionou o problema entre o Senhor e os homens. O que é interessante, em Efésios capítulo 2, versículo 13 ao 18, Paulo, ele fala um pouco a respeito do que é esse Evangelho da Paz. Efésios capítulo 2, do versículo 13 ao 18, então olha só o que diz. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus, os dois, um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um Espírito. O Evangelho da Paz é tudo isso que nós lemos. Cristo trazendo o Espírito Santo que nos reconcilia com Deus. Nós ouvimos de Deus, a Bíblia fala, se não houver quem pregue, como saberão? Nós cremos nisso porque um dia alguém pregou esse Evangelho para nós. Nós fomos salvos através da graça de Deus. E agora Paulo diz, lá em Efésios 2, ele vai dizendo, olha, você que foi salvo pelo Evangelho da Paz, o Evangelho de Cristo. Em Efésios 6, Paulo ele conclui, olha, já que você foi salvo, agora você deve ir e contar às outras pessoas. Uma vez que você conheceu esse Evangelho, você deve ir e falar a outras pessoas. Eu me lembro uma vez, eu estava caminhando em direção à igreja, eu era um jovem, eu ia a pé para a igreja. E quando eu estava caminhando, tinha um familiar da minha madrasta na época que eu morava com meu pai, que hoje não é mais a minha madrasta, tem uma outra madrasta.
mas na época era um familiar dessa madrasta. Ele ia andando e eu ia do lado dele. Ele era um homem muito mais velho. E eu senti um incômodo de pregar para ele, de falar do Evangelho de Jesus Cristo. Mas sabe, quando você vai evangelizar, eu não sei se você já evangelizou, muitos são bem novos, nós vamos ver na prática como evangelizar, mas eu já tinha evangelizado e no meu coração eu ia ser aquele evangelismo, mais uma vez, que eu ia falar e a pessoa não ia aceitar, ou ia dizer, não, Jesus está sempre comigo, Jesus está sempre no meu coração, todo dia eu aceito. E eu comecei a falar sem muita expectativa. Comecei a evangelizar enquanto nós caminhávamos, perguntei por que Cristo tinha ido para a cruz, o que ele achava, etc. Nós fomos conversando. É interessante que quando nós estávamos próximo da igreja, eu caminhava ali uns 15 minutos até chegar à igreja, esse homem disse que queria aceitar Jesus. Bom, eu fiz uma oração com ele, ele repetiu, ele falou que entregava a sua vida a Jesus, mas eu pensei, bom, vai ser aquele que não vai para a igreja. E ele foi fazer um com Deus. Ele fez um com Deus, ele era um homem muito mulherengo, ele era um gaúcho. E um gaúcho assim, bonitão, brancão, assim, alto, sempre namorava com diversas meninas. Eu pensei, ele vai ficar um tempo. Ele permaneceu no grupo só de homens, e ele não namorou mais. Bom, mas agora vai chegar uma menina, ele não vai querer fazer um ministério. E ele começou a servir no Nova Kids. E serve até hoje no ministério Nova Kids. Eu contei essa história para você, porque muitas vezes o que nós devemos ter em nossos pés é uma prontidão. O que nós calçamos aí no versículo 15 de Efésios 6 não é o Evangelho. O Evangelho não são os sapatos da armadura, é a prontidão do Evangelho. É quando vir a oportunidade, você está pronto, você está disponível para falar. Eu quero, antes de focar mais nisso, eu quero dar a você o contexto de nós termos os nossos pés calçados com a prontidão. Qual que é o contexto que a Bíblia fala, no meio disso tudo, por que nós devemos estar calçados com a prontidão? Primeiro, o primeiro contexto que nós vemos aí é que nós vivemos uma vida de guerras. Nós vivemos uma vida de guerras. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, ele vai dizer assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo, e por que nós devemos ter os nossos pés calçados, é que esta vida é uma guerra. Essa vida, nós não somos florzinhas de Jesus numa carruagem dourada, carregada por unicórnios e grifos, comendo uva em direção ao céu. Não, Paulo ele vai falar que a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa família, a nossa carreira, são campos de guerra, são campos de conflito. E esse conflito vai existir até que Satanás seja finalmente lançado no lago de fogo. Mas nós devemos entender que essa vida é uma vida de guerra. A segunda coisa que nós vemos no contexto de por que nós devemos ter os pés calçados, é que essa guerra é contra poderes malignos sobrenaturais. Paulo ele vai falar que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra os espíritos dominadores deste mundo de trevas. O que me surpreende ao ler esse versículo, não é que Paulo fala que nós lutamos contra espíritos malignos de trevas, lá em Efésios capítulo 6, no versículo 12. O que me surpreende é que Paulo fala que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Por que me surpreende isso? Porque quando Paulo ele foi preso, foram pessoas de carne, osso e sangue que o prenderam.
Quando Paulo foi chicoteado, foram pessoas de carne e sangue que o chicotearam. Quando Paulo foi morto, foram pessoas de carne e sangue que mataram Paulo. Foram pessoas de carne e sangue que fizeram mal. Mas o que Paulo ele explica é que a carne e o sangue, eles podem ser muito malignos, eles podem ser terríveis, mas é que toda vez que nós nos deparamos com uma afronta, toda vez que nós nos deparamos com a porta fechada, toda vez que nós nos deparamos contra algo que vai contra a verdade, que vai contra Deus, que vai contra os valores, vai contra a moralidade, existe algo mais terrível, mais sinistro, algo mais poderoso, que são espíritos malignos. Em Efésios 2, de 1 a 2, Paulo ele vai falar que quem está no poder do diabo, quem está no poder desse mundo, projeta para nós, por favor, Roosevelt, Efésios 2, de 1 a 2, ele vai dizer assim, olha, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo, ele fala que a nossa guerra é espiritual e todos aqueles que vivem uma vida contra Deus estão seguindo esse espírito do poder do ar, que você vai ver que é uma alusão a Satanás. Nós não lutamos contra pessoas, lutamos contra as forças malignas. Se nós vamos lutar essa guerra de evangelizar e entendermos que o evangelismo não é apenas argumentos humanos, não são apenas argumentos humanos, não são apenas métodos evangelísticos, um método melhor do que o outro, cores, um cubo, um livro sem palavras, 4 leis espirituais, 7 passos para a salvação. Se a gente entende que ao evangelizar nós estamos lutando contra espíritos malignos, nós temos uma maior probabilidade de vencer. Paulo ele vai falar durante 3 vezes, e aí vem o terceiro contexto, é que é perigoso cair nessa batalha. O que ele está dizendo, e se você ler essa passagem de novo, do 10 ao 20, convido você a ler depois na sua casa, nós não teremos tempo. O que ele diz é que se em 3 passagens, nesses 11 versículos, ele diz como é perigoso nós cairmos nessa batalha. Ele diz que nós devemos nos esforçar para ficarmos de pé, nos esforçar para perseverarmos, nos esforçar para não perdermos a fé. Nessa caminhada cristã, enquanto nós evangelizamos e atacamos as portas do inferno, devemos tomar também cuidado com a nossa alma. E é por isso que ele vai falar do escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Devemos tomar cuidado para que essa prontidão não nos faça cair. E o quarto ponto desse contexto é que Deus nos dá o necessário para nos mantermos firmes. Deus ele vai nos dar o necessário aqui com essas armaduras espirituais. Ele nos dá o necessário para nós não nos desviarmos. Ele nos dá o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, nesse contexto, Paulo nos diz que nós devemos estar sempre tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Devemos estar sempre prontos para nos mover com o Evangelho. Devemos estar sempre prontos para falar do amor de Jesus. Aqui no versículo 15, Paulo ele está trazendo uma reinterpretação
de Isaías 52, no versículo 7. Ele está trazendo uma reinterpretação deste versículo. Isaías 52, 7 diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Paulo, então, ele pega esse versículo do Antigo Testamento e ele aplica esse versículo à vida do Mateus. Ele aplica esse versículo à vida da Thaís. E ele aplica esse versículo à sua vida. Esteja sempre pronto para contar, esteja sempre pronto para falar do amor de Deus. Você sabe que Efésios, ele tem uma carta muito parecida, que é a carta de Colossenses. Aqui em Efésios, é interessante que, se você for ler Efésios 5, ele vai falar sobre família, e aí em Efésios 6 ele vai continuar falando sobre filhos, pais, ele vai falar sobre senhores, escravos, ele vai falar sobre tudo isso. E em Colossenses, o que está escrito em Efésios 6, está escrito em Colossenses 3. Então, por exemplo, em Efésios 6, onde ele fala sobre maridos e esposas, está em Colossenses 3, 18 a 19. Em Efésios, onde ele fala sobre filhos, que está aqui no versículo 1 e 2, lá em Colossenses, está no capítulo 3, no versículo 20 e 21. Quando ele fala aqui sobre senhores e escravos, que está aqui no versículo 5 até o versículo 9, lá em Colossenses está no versículo 22 do capítulo 3 e vai até o versículo 1 do capítulo 4. E é interessante que quando ele começa a falar sobre a armadura do Espírito, Paulo ele vai falar em Colossenses que a gente deve orar, deve viver uma vida de oração, no versículo 2 ao 4. E quando eu comparo essa passagem de esteja com os pés calçados com a prontidão do Evangelho, lá em Colossenses é o versículo 5 e 6. E a esse versículo eu quero ler para você. Eu quero comparar para você o que é uma explicação desse versículo 15. Colossenses 4, do versículo 5 ao versículo 6. O que é estar calçado com a prontidão do Evangelho? O que essa igreja, e o meu sonho é estar sempre calçado com essa prontidão do Evangelho. E aí eu tenho um versículo ali da carta gêmea, uma comparação. Se você estudar, essas duas cartas são bem parecidas. E ele fala assim, vamos ler juntos, por favor? 1, 2, 3 e já. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Até aí. Olha só que interessante. Quando Paulo fala em Efésios 6:15, para nós estarmos calçados com os pés da prontidão do Evangelho, em Colossenses 4 ele vai nos dizer que nós devemos ser sábios para com os de fora da igreja, devemos aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Às vezes você vai ter na sua escola ou na sua faculdade um debate sobre valores. Às vezes na sua empresa você vai fazer o projeto e você vai ganhar uma premiação e você vai ter uma oportunidade de falar durante 5 minutos. Qual é o segredo do seu sucesso? O que Paulo nos diz, gente, aproveite toda a oportunidade. Aproveite toda a oportunidade. Alguns de vocês estudam em escola pública ou universidade pública. E muitos professores faltam. O que Paulo falaria para você, se você fosse conversar com Paulo, eu tenho muitas horas livres. Uau, que oportunidade. Tem gente que fica sentado lá na UFAM sem fazer nada, é o que mais tem. Cara, senta lá do lado dessa pessoa, começa a puxar um assunto. Está tendo problema na sua família?
chega lá, a primeira coisa que você vai falar, gente, eu já sei como resolver esse problema. Vai lá em Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Aí você já manda lá, Deus criou o homem para amá-lo, mas o pecado nos separa de Deus. O amor de Deus é persistente. E aí você evangeliza. Alguém chegou na igreja há pouco tempo, em vez de você ficar conversando sobre... Como é que é? Tem um que o Daniel falou no Team semana passada, que é o luva de pedreiro, né? É, o luva de pedreiro, né? Ele joga bem futebol, né? Não sabe, né? Eu vi um vídeo que ele jogava futebol. É isso, né, Gabriel? Não que tu saiba, né, Gabriel? Ah, porque tá do Teams, né? É verdade, coitado do Gabriel. Eu vi lá um vídeo dele que ele jogava futebol, muito bem. Cara, fala sobre o evangelho. Aproveite a oportunidade, seja sábio, desenvolva métodos evangelísticos. Eu vou dizer para você, eu já evangelizei de todas as formas. Com cubo, com 4 leis espirituais, na praça, levantando no ônibus, em presídio, em orfanato, com peça, sem peça. Teve uma vez que o Jesus da peça faltou, eu fui Jesus e depois o próprio Jesus pregou. A roupa ficava pequena, que a blusa branca estava dando bem aqui. Depois de crucificado, preguei, voltei, ressuscitei. O meu primeiro ministério era um ministério de evangelismo chamado Impacto. Mas eu vou lhe dizer, é mais fácil evangelizar alguém de fora do que alguém que você vê todo dia. Porque alguém que você vê todo dia, muitas vezes você não é sábio. Muitas vezes você não tem um bom procedimento. Mas deixa eu lhe dizer algo. Você sabe onde é mais eficaz evangelizar? Não é na praça, nem no ônibus. É onde é mais difícil. Com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você tem um relacionamento. Eu já evangelizei milhares de pessoas fora da igreja. E eu posso falar de fato, milhares mesmo, através de ministérios que nós tínhamos. Mas as pessoas que vieram para a igreja, e eu conheço, a grande parte foram as pessoas que estudavam comigo na faculdade, ou que trabalharam comigo, ou que estudavam comigo lá na escola, no Chicão. O que Paulo vai nos dizer, com essa prontidão, estejam calçados com a prontidão do Evangelho, é que você esteja sempre pronto para aproveitar as oportunidades. Você já correu com um sapato frouxo? Mal amarrado? Não dá para correr. Você tem que estar com... O Paulo vai dizer, cara, amarra esse cadastro, deixa ele bem apertadinho, que você nunca sabe quando você vai precisar correr. E o meu desejo, gente, é que eu perco muitas oportunidades. Eu evangelizo, converso, falo, só que eu deveria aproveitar mais as oportunidades. Eu falho muito mesmo. Mas não é um problema só meu. Ouvindo o pastor John Piper, ele disse que essa é uma das maiores tristezas da vida dele. É que ele queria ser alguém que evangeliza mais no 1 a 1. Conhecendo outros pastores, amigos, também percebo que é mais fácil, depois que você cria o costume, subir aqui e pregar no impessoal. Mas sabe o que é lindo? É quando você é aquela pessoa que, cara, tu só fala de Jesus, égua, mano. É tão legal quando você abre a sua boca. Nós temos adultos aqui que na escola onde estudavam, fizeram igrejas. Começaram pequenos grupos, chamavam pessoas para pregar, faziam programações especiais, evangelizavam. Meu desejo é que não seja um caso aqui ou outro. O meu desejo é que, por exemplo, vão chamar você para participar do NIB Academy, né, que é as universidades lá da NIB, aí você entra. O meu desejo é que esses grupos, eu não sei como é,
Mas não seja só um grupo de cristãos que ficam lá conversando e meditando juntos, um monastério. Não, mas que seja um grupo onde se desafia a falar de Cristo, a estudar, a pensar e a estar sempre pronto. Paulo vai falar também que nós devemos ter o nosso falar temperado com sal e ser agradável. Já tira da sua mente que evangelizar tem que ser algo ruim ou chato ou de uma maneira tenebrosa. Não, tem que ser agradável, tem que ser alegre. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, tem um versículo que já é Pedro falando, mas nós percebemos como essa prontidão e esses pés calçados estavam não apenas em Paulo, mas em todos os apóstolos. 1 Pedro 3,15 fala assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Antes de tudo, ame ao Senhor Jesus. O que é santificar a Cristo como Senhor em seu coração? É colocar Ele acima das outras coisas. Priorize o teu momento com Deus, a tua oração, a tua leitura bíblica, os teus louvores lá no secreto. Ame a Jesus de tal forma, ouça Ele de tal forma que seja natural você falar. E sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Sabe o que é interessante nesse versículo? Está vendo essa palavra preparados? É a mesma palavra de prontidão em Efésios 6,15. No grego, essa palavra preparados e prontidão, essas duas palavras são a mesma. É a mesma palavra, é um momento, traduziram como prontidão e aqui como preparados. Para finalizar, vamos voltar a Efésios 6,15, eu tenho uma última observação sobre lá. Uma armadura, ela é utilizada para defesa ou ataque? Bom, é mais para uma defesa, né? É mais para uma defesa. Vê uma flecha e tal, você desvia. Mas, nessa armadura, algumas características de ataque. Eu pensava que era só a espada. Mas também você está sempre pronto para atacar com o pé calçado, é um diferencial para uma defesa bem sucedida. Eu estava ouvindo um pastor que ele disse que a mãe dele, ele é a favor que o cristão pode ter armas. E ele tem uma argumentação muito plausível a respeito disso. Ele conta que a mãe dele foi salva por armas. Pulou o muro, o homem muito alto, estava com facão, sem camisa, a mãe dele do lado de fora. O que fazer? Ela gritou: Mário, pega a arma! O cara sem camisa, com facão, saiu correndo, pulou o muro de novo. Esse pastor diz assim: a minha mãe foi salva por uma arma que nem existia. Muitas vezes, você vai se defender e a sua fé vai ser defendida estando pronto para atacar. Quando Jesus falou, Pedro, ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu sobre esta pedra, a declaração de Pedro: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que eu imaginava a primeira vez que eu li, era que a igreja, coitadinha, as ovelhinhas de Jesus, ficavam com medo dentro das portas da igreja. E o inferno, o diabo batendo, e batendo, e tacando pedra na igreja. Só que o versículo fala as portas do inferno. Na verdade, as ovelhas de Jesus são umas ovelhas que tomaram Red Bull.
E são as ovelhas que atacam de tal forma que não temem nem a morte. São pessoas que estão sempre prontas a atacar, que até morrem. Você viu recentemente aqui em Manaus, uma senhorazinha, 50 e poucos anos, passava sempre por um grupo de traficantes e toda vez evangelizava. Esses traficantes mataram a senhora. Alguns lêem essa história e falam assim, poxa, que tragédia. Mas não para essa ovelha maluca de Jesus. Ela morreu não como uma covarde. Que você pode morrer como covarde. Você está lá na sua casa, o pessoal pula, quer levar a televisão. Você acorda no meio da noite, o cara desesperado te mata. Você morreu da mesma forma. Mas ela morreu como uma mártir. Em Manaus. Mártir não foi só Estevão, ou quem está lá no Oriente Médio. Mártir é aquele que morre pela causa. Nós não conseguimos viver bem se não existe nada que nós morreríamos por isso. E o meu desejo é que eu tenha essa coragem. E o meu desejo é que você tenha essa coragem também. Jesus falou que aquele que encontra, aquele que mantém a sua vida, a perderá. Mas aquele que perde a sua vida por causa do Evangelho, a salvará. Quanto mais dispostos nós estivermos para nos mover com o Evangelho, mais vida, poder, alegria e segurança nós teremos no Evangelho. Ao dar, receberemos. Ao morrer, viveremos. Ao contar o Evangelho, nós o ouviremos novamente, com muito mais profundidade, não falando da boca de um pastor, mas falando da nossa própria boca e saindo do nosso coração. Eu acho que essa é a melhor pregação. É quando nós pregamos aos outros e ouvimos a nossa convicção sair do nosso coração e transformar vidas. Isaías 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Faça esse desafio. 2 minutos de joelhos por dia. Passa tão rápido. Não são 30 nem 1 hora. 2 minutos. Para você que tem uma semana corrida que nem a minha, é possível encaixar 2 minutos. Agradeço a Deus pela Luana, o Adler, que me deram uma dica no status do WhatsApp em como silenciar e não aparecer o status das pessoas. Já ganhei 2 minutos para orar por isso. Então, vamos fazer esse desafio. 2 minutos, de hoje até o último sábado dessas 4 semanas. E a oração é que o nosso coração ame mais a Jesus. É que o nosso coração esteja mais feliz em Jesus do que qualquer outra coisa. É que Jesus tire em nós tudo aquilo que puder nos atrapalhar para falar. Vergonha, medo, até boas condições que nós tivermos. O que nós tivermos, se o Senhor quiser tirar para nos tornar mais preparados, se Deus quiser tirar a nossa saúde, se Deus quiser tirar uma boa condição que talvez você tenha, se Deus quiser tirar um conforto que você tenha, um celular que você tenha, um livro que você tenha, um ar-condicionado que você tenha, para evangelizar mais, que assim seja. Eu não preciso que todos vocês façam isso, mas eu gostaria que alguns. 4 semanas. Essa é a primeira semana, o título da mensagem é Pés Calçados, ou seja, devemos estar sempre prontos a aproveitar as oportunidades, sempre prontos para observarmos quando Deus está abrindo uma porta. Abriu uma porta, nada de plaquinha, Jesus te ama. Evangelize. Ainda não sei, pastor. Por enquanto, ore.
Você vai orar 1 hora por isso, 2 minutos por dia. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nessa primeira mensagem, uma mensagem tão simples, Senhor, que a Tua palavra nos trouxe. Eu quero lhe pedir por mim, e quero pedir também, Senhor, pelos meus irmãos, que a fé aumente em nosso coração, que o amor, Senhor, pela Tua Escritura cresça, que possamos glorificar a Cristo como o Senhor da nossa vida e não adorar deuses falsos, que a nossa vida venha render glória a Ti e que nós venhamos ser pregadores, Senhor, da paz e da graça. Nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja diferente e que através dessa igreja, outras igrejas, Senhor, possam Te amar mais, possam estar prontas a pregar, que possamos, Senhor, aproveitar as oportunidades. Sabe, a gente fica triste, Senhor, o que aconteceu lá na Colômbia, porque permitiram o aborto, ficamos tristes o que aconteceu lá na Rússia, ficamos tristes o que aconteceu em outros países, mas, Senhor, nós não estávamos lá. O que nós devemos nos posicionar é aqui no Brasil, onde o Senhor nos colocou. E se nós não pregarmos, Senhor, o nosso destino é da mesma forma. Como sal da terra, Senhor, nós tentamos evitar o apodrecimento o máximo possível. Nos ajuda, Pai, por favor. Por favor, Senhor, tira a timidez. Sério, Senhor, eu te peço com verdade, faça o que for necessário, Senhor. Mesmo que o Senhor nos tire aquilo que nós mais amamos, faça o que for necessário para estarmos prontos, Senhor, para evangelizar. É isso que eu oro, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você e faça esse desafio comigo.